E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do lado B da educação ambiental. Espero que vocês estejam gostando dos tópicos que a gente está abordando até aqui. E hoje a gente vai tratar de mais um tópico bem interessante, bem legal, que é o tópico de cidades sustentáveis. A gente vai tentar discutir aqui um pouco mais sobre como tornar e como a gente pode, fazer esse processo de tornar as cidades um pouco mais agradáveis à vivência humana e também em relação à conservação, e proteção do meio ambiente, das cidades, da vida econômica e desenvolvimento econômico e a segurança social das pessoas que nelas vivem. Antes de começar o bloco, eu queria começar com uma pequena recomendação para vocês, que é desse livro aqui. Ele se chama Cidades para Pessoas, é de um autor dinamarquês chamado Jan Gehl, e é um dos livros mais importantes do tópico de cidades hoje em dia. É um livro que aborda uma questão um pouco mais de urbanismo, de mobilidade nas cidades, através da caminhada e do uso de bicicletas, do menor uso de carros, e ele também aborda questões de sustentabilidade e de proteção ao meio ambiente, mas como um todo o livro não foca só na parte ambiental, ele foca justamente, como é dito aqui, nas cidades para pessoas, então para que a gente tenha cidades um pouco mais equilibradas. Então fica aqui a recomendação, é um livro muito interessante, já é bem antigo, mas ele continua extremamente atual e eu acho que todo mundo que lê vai gostar. Ele tem bastante figura, fotos, é bem fácil de entender, uma linguagem bem simples, e realmente o Jan, ele é uma referência nessa área. Então fica aqui a recomendação. E aí, para começar o tópico de cidades sustentáveis, então, a gente vai abordar da seguinte forma. A gente vai fazer uma breve introdução, sobre o processo de urbanização, que é um processo, então, que fez com que fosse importante a gente comentar, sobre cidades sustentáveis, porque senão a gente poderia simplesmente falar sobre sustentabilidade no campo, sustentabilidade em meio à natureza, mas é importante também falar sobre a sustentabilidade nos centros urbanos. Então, a urbanização explica um pouco disso. E aí introduzir o conceito de cidades sustentáveis, para que a gente entenda um pouco mais o que elas são. Eu imagino que vocês agora, depois de se já viram os vídeos anteriores, já tem um pouco mais dessa ideia. Se ainda não viram e estiverem entrando aqui nesse vídeo, a gente vai apresentar o conceito. E aí focar um pouco mais, na sustentabilidade ambiental, que é justamente o que nos interessa mais, assim. E aí, por fim, mostrar alguns exemplos, de cidades ao redor do mundo que vocês podem pesquisar e entender como que elas funcionam em relação à sustentabilidade. Bom, então o processo de urbanização, ele é uma tendência mundial. Para vocês terem uma ideia, nos anos 2000, mais de 90% das pessoas já moravam em cidades, em países, como a Bélgica e os Países Baixos, ali naquela região central da Europa, mas também em Singapura, que é um país muito pequenininho da Ásia, onde quase todo o país está numa cidade, que é a cidade de Singapura, no país de Singapura. No Brasil, nesse mesmo ano, o percentual de pessoas que moravam em cidade era aproximadamente de 81%, mas ele está crescendo. E aí o que é, esse processo de urbanização? É quando as pessoas deixam de morar no campo, e vão morar na cidade, ou quando a cidade cresce mais do que o campo em extensão territorial, em quantidade de pessoas que moram. A gente sabe que quando as pessoas moram nas cidades, elas moram mais próximas uma das outras, mais acumuladas do que no campo. Então, a cidade ela vai crescendo talvez territorialmente menos, mas mais pessoas estão morando naquela região. Então, é um processo de crescimento relativo, da população e do território na cidade em relação ao campo, que as cidades estão crescendo mais. O êxodo rural, é um processo que é quando as pessoas realmente deixam, elas moravam no campo e saem do campo para morar na cidade. É um processo que já aconteceu no Brasil e ele potencializa, essa questão de urbanização. Uma forma bem fácil da gente pensar é justamente, lembrar que mais pessoas moram nas cidades e menos pessoas moram no campo. Embora existam vários fatores, que influenciem, por que isso ocorre, é basicamente isso que ocorre. Mais pessoas na cidade, menos pessoas no campo.
No Brasil é um processo acelerado, já há muitos anos, desde que começou a industrialização brasileira, né? E ele é mais acelerado em que muitos países do mundo. E no mundo, em comparação, né, entre os países do mundo, existe um processo diferente em países em desenvolvimento com países desenvolvidos. Países desenvolvidos já são muito urbanos, então a urbanização ela já foi quase que finalizada, onde já mais de 90% das pessoas vivem nos centros urbanos, que é, né, o caso que a gente mostrou aqui da Bélgica e dos Países Baixos de Singapura, por exemplo, onde são países já desenvolvidos, então muita gente já mora nas cidades. Nos países em desenvolvimento, esse processo ainda está acontecendo. Então, o Brasil é um exemplo. O processo de desenvolvimento do Brasil está acontecendo e concomitantemente está acontecendo o processo de urbanização. Mas, né, em relação, comparando os países em desenvolvimento, né, dentre os países em desenvolvimento, o processo é mais rápido no Brasil do que em outros locais. Mas daí aqui a gente tentou mostrar, né, de uma forma mais gráfica o que é o processo de urbanização. Não vou entrar a fundo nesse slide, sugiro que vocês deem uma olhada aí no material. Mas esse processo de urbanização ele traz problemas. Quais são os problemas, né? Dois deles, na verdade, são o desemprego e a favelização. O que são, né? Como a gente tem muitas pessoas chegando para as cidades, a oferta de emprego, o crescimento da indústria, do comércio, dos serviços, ele não cresce normalmente tão rápido quanto o processo de urbanização. Então tu tem mais pessoas chegando na cidade do que vagas de emprego abrindo. E aí essas pessoas vão acabar ficando desempregadas. Como elas são desempregadas, elas vão ser socialmente mais frágeis. E aí acontece o processo de favelização, que é quando as periferias da cidade começam a se formar, a gente tem mais pessoas indo morar, né, em favelas, em vilas, em bairros mais simples, justamente porque essas pessoas elas não estão empregadas, não estão tendo uma renda fixa, e aí elas vão ter que se colocar numa situação de morar numa favela. Esse é um processo ruim para a sociedade como um todo, mas muito ruim justamente para essas pessoas, né? É um processo intrínseco da dinâmica social e é justamente uma coisa que a gente tenta evitar. Então é um problema que a gente deseja evitar. Acontece também, junto com a urbanização, um aumento da criminalidade e da violência, justamente porque a gente vai ter mais pessoas na cidade, mais pessoas desempregadas, mais favelas se formando, então, consequentemente, vai ter um aumento aí de criminalidade, de violência urbana entre as pessoas, né? É um fator que ocorre. Juntamente com esses problemas sociais, a gente vai ter problemas ambientais e naturais acontecendo, que são os problemas de poluição, desastres que tendem a acontecer mais porque a gente tem mais pessoas na cidade. E esse modelo de urbanização, onde as cidades estão crescendo muito ao redor do mundo, ele é insustentável. A própria Organização das Nações Unidas disse que é insustentável e a gente tem que tentar encontrar alternativas melhores. A própria ONU também estimou que em 2020, né, esse ano, isso aqui é uma estimativa, então ainda não foi confirmado, né, que 90% já devem morar em cidades aqui no Brasil. Né? Então a gente não tem essa confirmação, mas era uma estimativa que foi feita anos atrás, que neste ano de 2020 já estivéssemos atingindo os 90%. E se a gente for observar o planeta inteiro, ele não é tão urbanizado ainda. Em 2025, daqui a 5 anos, 63% devem morar em cidades. Mas, de novo, quando a gente vai pensar no Brasil, unicamente, em países já desenvolvidos, esse nível é muito alto, 90%, 100%. E aí em países não desenvolvidos, países mais pobres, principalmente da África, da Ásia, aí vai ser bem mais baixo, né, o nível de urbanização desses países. Para a gente ver visualmente o que isso significa, né, no nosso país, aqui a gente tem uma imagem feita pelo Nexo Jornal, onde a gente compara a população que vive numa região com a população que vive noutra. E a população que vive nessa região azul inteira do Brasil, mais da metade do país, é equivalente à população que vive nessa região em vermelho aqui, que é a região de costa, justamente onde estão as maiores cidades, onde vai pegar ali Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, Alagoas, Fortaleza, até lá no ponto, em Belém. Enfim, vai pegar todas essas grandes cidades e todas as suas regiões metropolitanas junto. Então a gente tem muitas pessoas vivendo, né, nessas áreas em vermelho, que é o mesmo número de pessoas que está vivendo em toda a região em azul. Então ali a gente tem uma comparação, né, do que é a urbanização, que muitas pessoas estão vivendo nesse local menor, né, em cidades, basicamente.
E aí a gente começa a pensar em alternativas, né, para a urbanização acelerada, ou pelo menos para pensar as cidades, né, como a urbanização ela é um pouco inevitável, né, a gente não consegue trabalhar tanto contra a urbanização, a gente começa a trabalhar então em como construir cidades melhores, que não tenham tantos problemas sociais, que não tenham tantos problemas ambientais e tantos problemas econômicos. E aí a gente vai ter as cidades sustentáveis, que são inclusive um dos objetivos sustentáveis da ONU, no número 11, né? Vocês podem pesquisar isso também, mas aí essas cidades sustentáveis elas vão ter um foco maior no desenvolvimento econômico, mas também na estabilidade social e no cuidado ambiental, de novo aí pensando no tripé da sustentabilidade. E uma característica fundamental das cidades sustentáveis é a resiliência, que é um conceito que a gente não aplicava para cidades antigamente e a gente vai começar a aplicar agora, que é justamente a capacidade de lidar com os problemas que estão aparecendo, né? Então esses problemas não existiam anteriormente, agora eles estão existindo e aí a gente precisa ter resiliência de lidar com eles e encontrar alternativas e soluções para esses problemas. Mas e aí o que muda, né? Praticamente o que é uma cidade sustentável, o que não é uma cidade sustentável. Numa cidade sustentável a gente vai tentar ter menor poluição do ar, da água, do solo. A gente vai tentar ter maior oferta de emprego, mais acesso à moradia, menos carros com mais uso de bicicleta, transporte público e mobilidade urbana a pé, melhores condições então de gestão e planejamento para expandir a cidade de uma forma mais natural, mais organizada, opções de lazer. Aqui é importante frisar que opções de lazer para todos os cidadãos, não apenas para uma parcela única da população, mas para todos os cidadãos, é muito importante. Saneamento básico universal, que é uma coisa que já deveria estar feita em todos os lugares, né? Um direito humano básico, mas ele é extremamente importante, então cuidar do saneamento básico universal. E aí, nesse ponto, além de focar na distribuição de água potável e na coleta de esgoto, pensar também na drenagem urbana e na coleta e gestão de resíduos sólidos, que são tópicos um pouco esquecidos do saneamento básico, mas que aí quando a universalização já está num nível maior, são tópicos extremamente importantes para a gente ter uma cidade sustentável. E aí, por fim, a segurança, justamente, né, balanceando aí o equilíbrio social para promover maior segurança para os cidadãos daquela cidade. Um videozinho de resumo ali, produzido pelo IBGE, que eu não vou passar aqui no vídeo, mas aí a gente vai tentar, então, entrar um pouco na sustentabilidade ambiental, né? O que eu falei antes é a sustentabilidade como um todo. Então, deixando agora um pouco de lado a parte social e a parte econômica, o que é o cuidado ambiental numa cidade sustentável, né? A gente vai trabalhar principalmente com a redução de poluição, de novo, né, da água, do solo, do ar, mas aqui eu posso dar um exemplo básico da cidade de São Paulo, por exemplo, onde a poluição do ar é muito grande, então a gente precisa reduzir esses níveis de poluição. A gente vai prever e lidar melhor com desastres naturais, então nas regiões de enchentes, deslizamentos, a gente tem que evitar esses problemas. A gente vai trabalhar mais com energias renováveis, então energia solar, energia eólica, tentar reduzir o uso aí de outras energias que são prejudiciais ao meio ambiente. Criar construções inteligentes, esse aqui é muito legal, eu dei um exemplo aqui do Bosco Verticale, que fica em Milão, onde se faz aí o uso de tecnologia para criar construções, né, mais inteligentes. Recirculação da água, inteligência térmica, então utilizando materiais aí que vão fazer um balanceamento melhor, eficiência energética de novo, né, consumir menos energia, consumir energia de fonte renovável, é uma coisa muito legal para ser explorada. E por fim, mobilidade urbana. Esse aqui interliga um pouco com a questão social, mas ele também está relacionado, né, à questão ambiental, onde a gente vai tentar estimular o uso de mobilidade a pé, de bicicleta e de transporte público. Aqui eu tenho um exemplo no Brasil, que é a cidade de Curitiba, onde o sistema de BRT é muito inovador, ele é citado inclusive no mundo inteiro como um sistema referência, e agora eles estão tentando aplicar nesse sistema de BRT o uso de tecnologias renováveis, que é uma coisa muito legal e aí está associada com os cuidados ambientais dentro de um conceito de cidade sustentável. Curitiba é uma cidade no Brasil que se desponta aí tentando se destacar como uma cidade sustentável. Justamente por isso que eu resolvi trazer ela aqui nos exemplos de cidades sustentáveis para mostrar que esse conceito ele não é exclusivamente do exterior, né? Não é exclusivamente europeu, digamos assim. Ele é do mundo inteiro. E no Brasil, que ainda está passando por esse processo de urbanização e as cidades ainda estão se descobrindo e tentando resolver os seus problemas, Curitiba é um exemplo local
de uma cidade que se desponta. Eu diria que na América do Sul, inclusive, ela é talvez a que mais se desponta. Tem outras cidades aí na Colômbia, no Chile, que podem, né, fazer um balanceamento, mas do Brasil, Curitiba realmente é uma cidade de destaque. E aí a gente tem outros exemplos, dois na Europa, que eu trouxe aqui, os dois ficam na Escandinávia. Copenhague, que é justamente a cidade mais citada aí, que é a cidade do autor do livro, que eu mostrei aqui no início, que fica na Dinamarca, e Estocolmo, que fica na Suécia, né, duas cidades aí da Escandinávia que estão tentando se tornar mais sustentáveis. E em Estocolmo, inclusive, ocorreu, né, surgiu o primeiro bairro sustentável da Europa. Então foi, digamos assim, um berço para o conceito. A cidade como um todo ainda não está tão evoluída no conceito, mas aquele bairro foi um bairro onde surgiu a primeira vez, né, o conceito e conseguiu se desenvolver melhor. E na Ásia, essa cidade que é extremamente urbana, extremamente desenvolvida, com grandes índices de tecnologia, de qualidade de vida, que é Singapura, que é, né, esse pequeno país que se compara, né, a uma cidade que realmente já está se despontando muito. E eu queria frisar que Singapura se destaca já como uma cidade que aplica mais a tecnologia para a busca da sustentabilidade. Então ela foge um pouco das soluções convencionais que a gente tem e eles estão aplicando tecnologia a todo vapor para tentar construir prédios sustentáveis, mobilidade urbana sustentável e etc. Então já é uma coisa muito mais futurística, assim, para quem curte também vale a pena dar uma pesquisada. Bom, e aí aqui eu deixei algumas referências para quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto, que é muito interessante. E espero que tenham gostado do vídeo, me mandem mensagens e aproveitem aí para pesquisar um pouco mais sobre cidades sustentáveis. Um abraço!